Atenção! A partir de agora, no ar, Hora da Fofoca, com Jean Narras e Jorge Barbosa, aqui na Web Rádio ABC. Baixe o aplicativo grátis no seu celular. Hora da Fofoca. No ar, aquele momento que você mais aguarda, que você mais espera. O seu, o meu, o nosso. Hora do folclore com Janarras Curupira. Dona Maroca Saci Pererê. Jorge Barbosa Comacuca. E Julia Menta como uma tinta Pereira. Ó, fui fundo nessa. Não, devia ser a mula sem cabeça. Que hora do folclore, o que, menina? É hora da fofoca, chegando para animar aí o seu sábado e deixá-lo mais feliz. Lembrando que agora você não só pode, como deve, ouvir a Hora da Fofoca aonde você quiser. Então agora você pode levar Dona Marocas para tomar um banho juntinho, ui, ui, ui. Pode me levar para jantar, pode levar Jorge Barbosa para o quarto, ui, e por que não pode levar a Julia Menta no banheiro, tá certo? Porque agora nós temos o nosso canal no YouTube e temos aí no Spotify, certo, meu povo? Certo. O nosso canal do YouTube é o Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa. E no Spotify é Hora da Fofoca Janarras e Jorge Barbosa, tá? E o nosso blog oficial é o H de Fofoca. Muito bem, é isso aí. E a gente vai Chama daí começar a que nós fofocar? comentamos aqui, né, filho? Então tá. Uma semana assim um pouco agitada por lançamentos, por estreias, né? Que a gente infelizmente ainda não conseguiu acompanhar, né? Porque é muita coisa, né, já? Mas assim que a gente vê um episódio, alguma coisa, a gente comenta com vocês, né? É a única coisa que eu posso comentar da estreia da Globo, né? As Três Graças, é que a audiência dela foi menor que o início de Vale Tudo, mas eu acho que Vale Tudo tinha toda uma expectativa, né? Olha, Então, eu vou falar uma coisa, expectativa jogada no lixo, porque vou falar, viu? Eu gostei muito, não querendo comentar, né? Porque, na verdade, queridos ouvintes, o nosso programa ele é gravado às terças. Então, às vezes a gente comenta algumas situações, o pessoal fala, poxa, mas vocês estão comentando. Porque não deu as horas certas de comentar. Não quero comentar muito notícia que já passou, mas não posso deixar de falar. Olha, o final de novela mais ruinzinho, viu? Final do Vale Tudo, porque olha, a ideia foi muito boa de não matar a Odete Roitman, achei muito legal a ideia, porém, foi muito mal executado, ó, ficou muito furo na história, ela acordando dentro do saco do ML, ai, ficou uma coisa tão esquisita, tão surreal que eu vou falar para vocês, viu? olha, já, eu acho assim, com relação à volta da Odete Roitman, vou ser bem sincero para você. Eu acho que ficou chato ela sair, ir para Europa, né? E ela não se vingar do Marco Aurélio. Parece que ela perdoou ele. Tipo assim, eu dei um tiro nele, não morri, não matei, né? Ele me deu um tiro, não matou, tá tudo certo. E o Marco Aurélio ficar em casa, preso com aquela a tornezeleira eletrônica, nossa, ficou tão parecido, né, com o que a gente vê alguns políticos aí, né, que alegam doença, tudo, aí liberam para, como é que fala, para prisão em casa, né, em domicílio, né, É, nesse ponto ser muito realista. agora, na verdade, viu, Dona Maroca, Jorge Barbosa, e tá correndo um boato aí, um bololô, mas até agora não tem nenhuma informação oficial. Está correndo um boato de que teria uma continuação, que seria voltado para o Globoplay. Que seria aí a Odete Roitman, a vingança de Odete. Eu torço para que essa notícia não seja verdade. Porque assim, quando você começa a fazer continuação da continuação, é difícil a continuação ser tão legal quanto a novela, né? E assim, essa novela, na verdade, ela teve altos e baixos.
mas eu acho que a autora foi muito infeliz em alguns pontos. Ela teve algumas ideias, umas sacadas legais, que nem esse daí que você comentou, uma sacada muito legal. Porém, a forma como ela conduziu essa ideia ficou uma coisa meio absurda, assim, sabe? Então, não sei. Tenho minhas dúvidas. Espero que seja só boato e não seja verdade. Já pode ser que seja um spin-off, às vezes pode ser melhor que a história original, né? A gente visto que a gente vê algumas produções, por exemplo, da Disney, que tá dando muito certo, né? Agora tem que ver se vai ter criatividade para fazer isso, né? Porque você vê, quantos spin-offs também estão dando ruim, não é verdade? Quando você pensa em Star Wars, você que está nos ouvindo agora, você já deve ter ouvido, assistido o Obi-Wan. O Obi-Wan é muito bacana. Em compensação, o da Soca é péssimo. Eu não sei, viu? Mas gancho até teria para uma continuação. Por exemplo, você tem a questão da Odete Roitman indo para a Europa, ela poderia voltar para se vingar do Marco Aurélio. Você tem, por exemplo, o filho da Odete Roitman, que estava melhor, mas não mostrou ele se recuperando. Então, assim, gancho tem. Agora, resta saber se vale a pena, sabe? Então, eu tenho um pouco de. Eu tenho um pouco de dúvida se vale a pena de repente produzir aí uma continuação. A ideia, se for fazer que nem Verdade Secreta, que teve a Verdade Secreta 2, que foi algo exclusivo para os assinantes do Globoplay e depois acabou entrando na TV Globo. Isso seria aí a ideia da continuação de Vale Tudo. Agora, eu não sei. Enfim, Mas Verdades Secretas 2 não tinha história para isso, né, Jean? Isso que é o duro, né? Não tinha história para isso. É o que é complicado porque assim, dessa forma que acabou a novela, de fato, você pode ter a Odete Roitman assim querendo vingança, entendeu? Mas aí ela teria que se vingar de todo mundo. E ia acontecer aquela coisa que tá acontecendo agora no ET Mundo Bom, que a Sandra finge que morre, né? Ela, sim, aceitável a morte dela, toma um- como é que eu vou falar? Um manipulado, né? Aí dá 24 horas a outra salvar ela e tá aí causando com Celso e Companhia Limitada. Apesar que eu acho fraco, né? O Etamundo Melhor também é uma novela assim que para mim tá uma grande decepção. Muita gente não voltou e os que voltaram mataram a rodo, né? Que eu falo, para que isso, gente? Era melhor ter fingido que a pessoa viajou, esquecido, né? E começado aí de um ponto em diante do que fazer isso. com certeza. Vamos para o próximo assunto da pauta agora, né? Senão a gente fica só falando de novela, novela, Agora é novela. hora, que alegria, vamos sorrir e cantar, no mundo não se leva nada, vamos sorrir, lá, 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 lá. Silvio Santos vem aí, desculpa, não é? Casa do Patrão. Então, gente, a gente tinha comentado que o Boninho tinha apresentado um projeto chamado Casa do Patrão, né? Que é inspirado na Casa dos Artistas e tinha algumas inspirações em relação ao Silvio Santos. Tinha feito até o logo, imitando o microfone. Agora, eu fiquei chocado com isso. Na verdade, o Boninho essa semana ele fechou com a Record que vai colocar a casa do patrão. Quem traz a notícia é o Daniel Castro, do Notícias na TV, né? Ele diz o seguinte: deixa eu só. Diz o seguinte: a Record levou a melhor em uma disputa com o SBT e vai exibir em abril e julho de 2026, após o BBB 26, um reality show A Casa do Patrão, criação inédita do Boninho, referência no assunto. A novidade foi revelada no sábado em um evento para anunciantes em Lisboa. Será a primeira produção original do Boninho desde que ele deixou a Globo no final de 2024, em um processo de reestruturação interna fora da rede líder de audiência. Ele acaba de retornar o The Voice Brasil, no SBT e no Disney+. A Casa do Patrão inicialmente foi oferecida pelo SBT, mas a Record mostrou disposição e fechou negócio com a produtora de Boninho, tem com o pai, e Júlio Casares, presidente de São Paulo. O formato lembra o Big Brother, consagrou o Boninho como diretor do gênero
e a Fazenda. Será disputado em 3 casas, sendo uma delas do patrão e as demais dos sobreviventes, dos empregados. A casa do patrão tem regalias e ele recebe amigos. A locação do programa ainda não foi definida. Poderá até ser em uma área em que a Record realiza a Fazenda em Tapecerica da Serra, mas uma estrutura totalmente nova. Serão construídas 3 casas e 3 estúdios. O anúncio de que a Record exibirá a casa do patrão foi feito pelo Alarico Naves, superintendente comercial da Record no marketing. De acordo com Naves, a Record precisa de um produto forte, como a casa do patrão, para a grade do segundo trimestre, quando acaba o Campeonato Paulista. Nos últimos anos, a emissora tentou com um formato novo, que é a Grande Conquista, e retornou em 2025 com Power Couple, que não decolou. Agora, eu não sei, porque o Boninho tinha. O Boninho estava doido para fazer a Casa do Patrão no SBT, porque aí ele ia fazer várias referências ao Silvio Santos. Agora, indo para a Record, eu não sei, eu fico na dúvida se de repente ele vai tirar essas referências, entendeu? A ideia era fazer algo, não digo igual, porque o SBT foi proibido, né, de fazer a Casa dos Artistas, mas fazer algo parecido que remetesse ao Silvio Santos. E agora eu fico na dúvida como vai ser aí essa Casa do Patrão. Olha, eu acho que o que vai fazer referência, se for feito, é claro, né, Jean? E aí a gente nem sabe quem vai apresentar o programa, né? Mas quem lembra da Casa dos Artistas, qual que era o grande diferencial da Casa dos Artistas? Realmente, primeiro que a Casa dos Artistas reunia artistas, né? Não tinha anônimos ali, né? Não tinha pessoas que poderiam... Quer dizer, que depois muita gente tem que tirar o chapéu, né, Jean? Vamos falar a verdade. Tem a Grazi Massafera, Juliana Alves, Sabina Sato, que tem, assim, começaram né, no Big Brother e cresceram aí nos últimos anos, né? Estão crescendo cada vez mais. A gente não pode deixar de falar isso, né? Porque tem gente que tem, né? Eu, por exemplo, não gosto, mas tá lá com a Ana Maria Braga, Gil do Vigor, você vê a Beatriz Reis, que tá fazendo aí propaganda, tudo. Então você vê que o Big Brother acaba despontando alguns artistas, né? Juliette, né? Para alguns artistas também acaba virando meio fim de carreira, né? Carol Conká, né? O Arthur Aguiar, que até agora não decolou, coisa e tal. Mas assim, então assim, o que era o diferencial da Casa dos Artistas? Primeiro que eram artistas mesmo, então eram nomes que você, assim, muita gente que você já viu em novelas, coisas e tal, que foi no caso, por exemplo, o Alexandre, meu Deus, esqueci o nome, Frota, teve a Bárbara Paz, que estava começando como atriz, você tem o Supla, né? Como chama? A Núbia Oliver, né? Então você tinha assim, então teve como chama eu não sei se ele ainda tá com a Daniela Vinitz, esqueci o nome dele, que foi acho Eu que um dos sei o que você está falando, André Gonçalves. Isso. Então você vê que tinha alguns nomes que eram assim, conhecidos, tinha um ou outro nome, que você fala, cara, era o cara, que nem o caso, por exemplo, do outro, esqueci o nome do cara, Matheus. Bem, Nastergaard? não, Mastercard não fez. Era o outro, um outro Carriere? ator. Isso. Então você vê que tinha nomes ali bem famosos, tinha alguns nomes que você fala assim, já vi em uma outra novela, coisa. Tinha uma outra modelo, né? Umas pessoas que você fala assim, não conheço ainda, né? Porque a seleção ela é assim. Mas o que era o diferencial? Primeiro, Silvio Santos apresentando, né? Sem dúvida, né? Isso Esse é um homem diferencial aí. muito. E o segundo diferencial é que o Silvio atendia o telefone na hora. E a pessoa fazia o voto ao vivo. Que isso, gente, é um grande diferencial. Quer dizer, a pessoa teve sorte, foi atendida, o voto dela que vai valer para uma pessoa ficar ou Nossa, não, quanto que ligar para falar que esse é Silvio Santos, viu? Nossa, eu lembro disso. De né? domingo, assim, só dava ele mesmo. Nossa, era Porque fantástico. esse era o grande diferencial, que era ao vivo, né? E era feita essa votação ao vivo. Então, isso é o legal. Porque assim, Jean, eu vou ser muito sincero com você. Com esse sistema que Big Brother põe, agora que você tem um voto por CPF, que para mim isso não.
Não, Mas eu entendo o porquê disso, sabe? Eu também acho que ele deveria estudar outra forma, mas eu entendo o porquê disso. Porque teve casos, e eu vou citar um caso, tá? E não é nem do Big Brother, teve caso em outro reality show. E teve o caso Na Fazenda, que muita gente comentou. Por exemplo, quando ganhou aquele rapaz, o Dado Dolabella, muita gente falou assim que a mãe dele contratou uma empresa de telemarketing para ficar ligando para ele. Então, assim, eu entendo essa situação de você limitar para um CPF para tentar evitar esse tipo de boicote. Mas eu também concordo com você que fica uma coisa meio sem graça. Assim. Eu acho que eles deveriam estudar uma outra forma de tentar evitar aí talvez o boicote, né? Essa questão aí das pessoas, porque eu vou, né? Eu entendo isso. Eu acho que deveria estudar de uma outra maneira. Como, eu não sei. Mas eu concordo. Agora, essa divisão de 3 casas, por exemplo, você vai ter a casa do patrão, onde ele pode ter convidados, né? Deve ter uma segunda casa aí, que seria uma casa mediana, né? E por fim, a dos empregados, né? A gente já viu algo parecido na Record, né? Assim, na Record? Não, acho que eu tô falando besteira, tô confundindo com aquele que sem numa casa, que deu ruim, né? Porque a questão de saúde lá foi muito complicada, né? Que tinha só algumas camas, então tinha que revezar, né? Acho que é a Tanto que não, grande conquista, alguma coisa assim, não não, é? não era Grande Conquista, não, era um outro da casa, era um que era não Da sei quantos, Record, né? Eu sei qual era que você na Record. Que tanto que não deu ruim, porque teve surto de conjuntivite, teve algumas coisas lá e acabaram não fazendo mais, porque realmente chegava a ser até um pouco desumano, né, Jean? Que por mais que seja um tenho a impressão, reality, você tem que ter condições mínimas, né, Jean? eu tenho a impressão, e eu não vou adiantar a notícia, mas eu até suspeito de quem vai apresentar a casa do patrão, viu? Mas eu vou deixar, eu não vou comentar, porque Jorge Barbosa em breve vai fazer o comentário, e aí eu volto nesse assunto. Olha, já, a única coisa que eu quero dizer, assim, com relação a isso que a gente está falando, né, dessa casa patrão, então, assim, eu acho que o grande diferencial que, se for recordar a casa dos artistas, seria se atender o telefone ao vivo. É o diferencial que tem. Porque, não, claro, se ele for fazer referência ao Silvio Santos, pode ser perguntas de programas, ou fazer, de repente, provas que, lembre, né, porque o Silvio Santos, se você para pensar, né, já, quantos programas ele não apresentou no SBT, quantos quadros não tinha no SBT, tanto que você vê que atualmente no programa Silvio Santos estão resgatando muita coisa, né? Seja o show de calouros, seja o Topa Tudo por Dinheiro, o show do Milhão, tem muita coisa que o Silvio fez, né? Então, realmente, se fizesse no SBT, era interessante que você tinha até um material próprio do SBT para estar vinculando, né? Então, eu acho, né? Mas a gente não sabe o que se passa. Mas eu acho assim, ó, se as filhas do Silvio Santos estiverem nos ouvindo, marcaram toca, viu? Marcaram toca legal. E assim, ó, eu não sei, né? Não posso falar, porque tem toda uma. Tem toda aí uma. A gente sabe que tem toda uma dinâmica. Família é complicada, né? Mas eu vou comentar uma coisa que eu acho bem interessante. Quando o Boninho foi contratado, e eu acho que é legal relembrar, porque relembrar a gente revive, né? Eu me lembro que uma a Silvia Abravanel, que é uma das filhas que diz que, apesar de ser uma filha adotiva, é quem mais parece com o Silvio Santos, eu me lembro que ela comentou, que ela criticou muito a ida do Boninho para o SBT, principalmente para produzir o The Voice, por quê? Porque ela falou assim, gente, não que o Boninho não possa vir, o Boninho, eu acho que é uma, né, até uma boa surpresa aí para o SBT, mas é mais do mesmo, né? Então eu queria coisas diferentes e ninguém levou ela muito a sério. E na verdade ela está se provando aí que é verdade, né? Vamos combinar? Não tá Olha, legal, Jean, tá eu dando gostei. pelas coisas de audiência. Assim. Tá caminhando, né? Não é o É, lugar, mas também não é dos primeiros. Então, sei lá. é que assim, né, Jânio, Jean, eu acho que a parte mais complicada quando a gente pensa desse The Voice na segunda-feira é mudar o horário do Ratinho, entendeu? E que é um dia que ele tinha um programa muito legal, que é o 10 ao 10 ao 1000, que o pessoal já está acostumado com o programa.
De Então, mas fato. eu acho que eles deram uma revisada nisso, viu? Sabe por quê? A semana passada, semana de estreia, começou às 9h30 e foi até às 10h30, né? Hoje, ontem, né? Essa semana que passou, ele começou por volta de umas 9h40 e foi até 15 para as 11, 10 para as 11. O The Voice foi começar quase 11 horas. Então, eles meio que deram uma revisada nisso. Acho que a tendência na próxima semana é ter esse movimento mesmo, sabe? Entendi. É, eu acho bom, porque é um ajuste legal com o Ratinho. Até porque o Ratinho, se você para pra pensar, ele é um sócio da SBT, né? Tem várias emissoras do SBT no Sul que são do Ratinho, né? Sim, da Rede Massa, né? Da Rede Massa. Olha, gente, eu só sinto uma coisa, viu? Que eu não vou pra casa do patrão. Ah, nem eu, viu? Eu também não vou, Ah, infelizmente eu eu não não vou. sei, eu acho que eu vou, porque se eu tiver que cantar, eu acho que eu posso participar. Olha, eu vou falar, se você cantar, eles vão jogar a cadeira, não sei, tô te avisando, hein? Você vai, quer ir, vai, mas depois não vai falar que a gente não avisou, né, dona Marocas? É verdade. Então Foi vamos pra próxima avisado, fofoca. porque essa É, menina cantando, ela é melhor comentando fofoca do que cantando, viu? vamos pra próxima fofoca, então. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos com seus pezinhos, ele cisca o chão. É o show Liberato. No Hum, início da noite da última segunda-feira, 20 de outubro, João Liberato, filho mais velho do saudoso Gugu Liberato, participou do programa de Léo Dias, na Léo Dias TV. O jovem que acaba de assinar contato com a Record foi comentar sobre o novo desafio na televisão. O projeto unirá reality show e jornalismo. Em cada episódio, o público será convidado a acompanhar os bastidores de uma emissora de TV por um olhar inédito. A notícia vem do site fuxico.com.br do dia 21 de outubro. Pois eu tenho por mim, grave o que eu estou falando, você que está nos ouvindo, querido ouvinte, grave o que eu estou nos falando. Eu tenho por mim, veja bem o que eu estou falando, hein? Eu tenho por mim que não vai. Olha lá, se não chamarem o filho do Gugu aí para apresentar a casa do patrão, viu? Olha, Jean, eu acho que não, viu? Não combina, né? Ele é muito jovem, falta. Como é que fala? Talvez. Carisma. É, tarimba, eu acho. Falta, né? Talvez o que a gente vai ver, Jean, como ele tá com essa proposta de lidar com os bastidores, porque você sabe, dentro dos reality sempre tem aquela pessoa que faz entrevista com o pessoal que tá saindo ou nas ruas, de repente ele pode fazer esse meio campo, né? E você vê que é que nem o Big Brother, você vê que muita gente já passou para fazendo isso, né? Diferente da apresentação, você não tem alguém que, quer dizer, pelo menos que eu me lembre agora, né, nessas últimas edições, alguém que tá fixo, ó. Toda vez o cara tá lá junto com o nosso amigo lá do apresentador, né? Que nem os quadros de humor também, sempre tá mudando o pessoal que tá fazendo humor com relação ao Big Brother também, né? Então, seja, Tenho minhas dúvidas, viu? Ô, dona eu acho, Marocas! Aquela não, pergunta que eu nunca não, faço. A não, senhora deixa eu não. terminar de fazer a pergunta? Não, mas eu já estou respondendo. Veja, Não, ele não é o Pedro, ele não é o Pedro Novaes, ele não é o filho da Helena Ranaldi, que eu esqueci o então, nome. mas escuta aqui. Mas ele diz que ele tá fazendo academia, tirou umas fotos meio bombadas aí, viu? A senhora pesquisa aí na internet, porque a senhora quer chegada num homem bombado, não é verdade? Olha, se eu fosse senhora, eu ia rever os conceitos. Além de tudo, é rico, hein? Olha, E bonito, eu outro, vou ele ser saiu da sincero. Cariúcha. Ele é chegado numa mulher mais velha, hein, dona Marocas? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ele sabe quem é detalhou dele? Anitta. Por quê? Porque ele é novinho. Ai, dona Marocas. É a Anitta, filha, a cara da Anitta.
Ó, Hum, falando nisso, assim, sabe o que que eu pensei? A gente tá falando disso, eu acho, desculpa o que eu vou falar, quero estar errado no que eu estou vendo, viu, Jananas? Eu não sei, tá parecendo que eles vão fazer o video show na Record, não é? por que, dona Marocas? Video É. show? Ele vai cobrir os bastidores, tem um horário diferenciado. Não lembra o video show? É, agora que Que a senhora cobria os falou, faz bastidores sentido. da Globo, as produções, as coisas, lembra? Não parece? É, E então. ele, se ele tiver aquele discurso no final e juntar as mãos e dar um namastê pro pessoal, aí é video show. Agora eu quero avisar outra coisa, viu, Record? Se estiver nos ouvindo, viu, Rede Record? Eu tô fazendo umas fotos, eu ando bem fotogênico nas redes sociais. Se quiser me chamar para apresentar a casa do patrão, eu vou, viu? Tô meio gordinho, tô meio careca, mas ainda dou pro gasto ainda, tá? Tá bom? Fica a É dica. melhor do que chamar o Roberto, ou como é que é o Rodrigo Faro, né? Gente, eu ouvi falar um negócio aí que eu dei Podia uma... ser o Leandro Hassum ficou legal do Silvio Santos, não ficou? Então, né, filha, ficou, né? Mas eu tenho minhas dúvidas, viu? Gente, qual que é o nome daquele outro ator que fez aquela versão que o pessoal não gostou, o pessoal não aceitou, que é do Amazon Prime, o Rei da TV? Arthur Chechel, não é do Amazon Prime, tá no Disney Plus. É da Fox, acho que, se eu não me engano. É o Arthur Chechel. Que Mas o Arthur ele também tá. Chechel, eu vou falar uma coisa pra você, Hum. com todo o respeito. Eu sou fã do Silvio Santos, né? Um dos grandes arrependimentos que eu tenho na minha vida é não ter conhecido esse homem. Mas o Arthur Chechel, na minha concepção, tá? As pessoas podem até não concordar comigo. Eu acho que ele de Silvio Santos ficou muito bom. Tudo bem que vai falar, mas aí sabe por quê? Porque, assim, ó, ele, eu não vi, por exemplo, eu fiquei desanimado de ver o trailer do filme do Leandro Hassum. Mas você pega que nem o Arthur Chechel, é um cara que fisicamente não parece Silvio Santos. Só que, assim, ele deu um jeito de encarnar o Silvio Santos e, ao mesmo tempo, ele colocou um toque de personalidade. Então, assim, eu achei que ficou 10 a imitação. Tudo bem que o pessoal não gostou da história, porque o Jorge já até comentou isso. Quando você vai contar a biografia de alguém, é natural que, na verdade, tem algumas nuances aí, até mesmo para você ter uma história. Mas, sei lá, olha, eu tiro meu chapéu para ele, viu? Para ele, a caracterização do Leandro Hassum ficou boa. Eu vi um trecho do filme, que diz que vai estrear até no final do ano, e a única coisa, a única crítica que eu faço é que, assim, em alguns momentos parece mais uma imitação. Então, não sei. Preciso assistir o filme para ver, né? Tô falando pelo pouco que eu vi. Enfim. É como a gente está falando, né? Ele precisa ver o filme por completo, porque às vezes pode ser uma cena ou outra, né? Porque assim, para mim, até hoje, imitava muito bem o Silvio, né? Era o Ceará. Não, quem imitou muito, sabe quem imitava muito bem o Silvio Santos? Eu vou falar para você Hum. quem que imitava assim, fantástico o Silvio Santos. O Tom Cavalcante. Tom Cavalcante, ele era fantástico. Tanto é que quando tinha o show do Tom, ele fazia a versão dele do Qual é a Música, né? E, e o Silvio Santos chegou até a processar ele, porque em alguns momentos, fazendo a versão dele do Qual é a Música, ele ganhava de audiência do próprio SBT. Então, na época, olha, show de bola, viu? Gente, como você tá falando, né? Porque assim, quem foi muito tempo, né? Já tem que falar, imitando o Silvio, né? Era o Ceará, né? E eu acho que, por exemplo, para apresentar esses programas tem que ser uma pessoa criativa, rápida. De repente, olha, já tá um nome aí que, apesar que ele tá muito bem no Acerte ou Caia, né? É, e, Então, sei lá, né? então, Mas vai falando de Silvio Santos, vamos para a próxima fofoca?
Qual é a música? Qual é a música? Não sei se vou, se fico, nem sei se fico, onde estou. Vamos falar sobre Silvio Santos? Então, isso é outra coisa. Vocês lembram lá? Puxa aí pela memória. Lembra que eu falei que teve um homem que processou o Silvio Santos e que, na verdade, ele deu entrada no. Tosse seca. Ele deu entrada no processo de paternidade. Quando o processo foi para frente, que ele teria que apresentar algumas provas, ele sumiu. E aí, até eu trouxe essa notícia, vocês devem se lembrar. Quando o Silvio Santos chegou a faltar, os filhos desse homem entraram com um processo querendo que o Silvio Santos fosse reconhecido como avô deles. Na época, vocês devem se lembrarem que se cogitou até a hipótese de fazer uma exumação do corpo. Lembra disso? Sim, sim. Então, Porque acontece. na verdade, assim, como não teve, como é que desse processo que tá falando já, não teve exame de DNA, não lembro o que aconteceu, né? Ele, na verdade, foi assim. O processo foi para frente. O Silvio Santos tinha se recusado a fazer o exame de DNA e o processo tinha ido para frente. E o juiz falou assim: olha, eu preciso de provas para dar indícios de que você está falando que sua história é verídica. E simplesmente o rapaz sumiu. Esse homem sumiu. Algum tempo depois, acho que em 2014, 2013, ele morreu e ficaram os filhos. E o processo ficou em aberto. Quando o Silvio Santos chegou a faltar, os filhos abriram um novo processo dizendo que o Silvio Santos era avô deles, inclusive querendo parte da herança. E, na verdade, o que acontece? A justiça arquivou a ação dos supostos netos de Silvio Santos. O tribunal, quem traz essa notícia é o Portal UOL. Aliás, Portal Terra. O tribunal rejeita o pedido de reconhecimento de paternidade e a inclusão na herança do apresentador falecido em 2024. A herança está avaliada em 6,4 bilhões. A 11ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo rejeitou a ação movida por Guilherme Augusto Marques e Hugo Sérgio Marques, que alegavam ser netos do apresentador Silvio Santos. A decisão foi preferida na última sexta-feira, dia 17, e determinando o arquivamento do processo sem análise do mérito. De acordo com o IG, os requerantes buscaram reconhecimento como descendentes do empresário, a inclusão na partilha da herança do fundador do SBT. O tribunal considerou que o caso já havia sido julgado anteriormente, não cabendo uma nova apreciação. O processo tem origem em 96, por Hugo Sérgio Marques, pai dos dois rapazes, que afirmava ser filho biológico do Silvio Santos. Segundo os documentos judiciais, Hugo alegava ser fruto de um relacionamento entre o apresentador e Vilma Marques, ocorrida na década de 50. Na época, o Tribunal de Justiça paulista concluiu que as provas apresentadas não comprovavam vínculo familiar. Durante aquele processo, Silvio não compareceu às 6 audiências agendadas e não realizou o exame de DNA solicitado pela corte. Com o falecimento de Hugo Sérgio, em 2015, o caso ficou paralisado. Em março de 2025, seus filhos retomaram a questão judicial solicitando teste de DNA por meio de exumação dos restos mortais do apresentador. As herdeiras Cíntia, Silvia, Patrícia, Rebeca e Renata Bravanel contestaram o pedido através do advogado Luiz Quignel. A defesa argumentou que o fato já havia sido decidido há 2 décadas e que a ação violaria o princípio da coisa julgada. A juíza acolheu os argumentos das herdeiras, determinou o arquivamento do processo. Os autores da ação foram condenados. Olha só, os autores da ação foram condenados ao pagamento de 20 mil em honorários advocatícios, embora tenham obtido o benefício da gratuidade na justiça. Poxa, se ferrarem. É. Que agora eu vou ter que pagar 20 mil reais. 20 mil reais em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro. Lembrei do Silvio Santos agora.
É complicado, né, Jean? Porque, como se fala, se houve um julgamento lá atrás e foi entendido que não era, né, não trouxe provas cabais, elementos, né, que possam comprovar o vínculo, coisa e tal, realmente não tem o que fazer, né? Você bater na tecla, que nem aquela questão, é que nem aquela história do filho bastardo do Gugu, né? Que, meu, levanta cada história que dá medo. Que eu não sei que pé que tá isso, nem se falou mais sobre isso, né? Porque a última vez o que ele contou, você falou, nossa, gente, que história é Realmente, essa, né? Pelo ninguém amor de falou mais Deus, nada. né? Que ele Então, falava que o Gugu não era filho da mãe dele, e foi uma coisa pesada para Dona Maria do pesado, um Céu, né? levantamento histórico ali que você fala, cara, esse homem devia fazer novela, devia escrever novela, porque olha, tá melhor que muita novela aí. Ele não aceitou muito bem, ele estava crente que ele era filho do Gugu, que não sei o quê, É. e eu acho que ele também E entrou pula como essa mãe, parte, viu? tá? Não vamos entrar nos pormenores, né, Jean? Então é assim, mas é complicado, né, gente? Muito complicado isso, né? Mas eu entendo, entendeu? Agora, eles serem condenados a pagar 20 mil, eu achei assim, né? Bem, deixa pra lá, né? Porque na Engraçado, verdade, né? quando tem uma disputa judicial, agora eu não sei, né? Mas quando tem uma disputa judicial, acontece mesmo essa situação. Então, não sei. É. Então tá bom. Então vamos para a próxima notícia, gente? Vamos, porque olha, é um assunto assim e tanto, né, gente? Que é aquela coisa, né? É estranho, né? Não sei de onde o pessoal tira essas ideias, né? É esquisito, viu? É bem estranho, né? Mas vamos lá, vamos para a próxima notícia. Alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. E para variar, estamos em guerra. Uá, uá, uararararararara, uá, uá, uarararararara. A gente vai falar agora de Caco Barcelos. Contratado da Globo desde 1982, Caco Barcelos não vai deixar a TV tão cedo. Uma notícia compartilhada no X nesta segunda-feira, 20 de outubro, apontou que o jornalista teria pedido demissão por causa de problemas de saúde. A emissora, porém, nega sua saída e afirma que ele seguirá à frente do Profissão Repórter, que em 2026 voltará a ser um quadro do Fantástico. A notícia vem do site noticiasdatv.uol.com.br do dia 21 de outubro. Ainda bem que não, essa informação não se confirmou, porque ele é um baita de um jornalista investigativo, viu? É, E eu mas acho. Pode falar. Eu concordo com você, mas a gente vê aí uma postura que a gente já vê a Globo ter antes, né? De estar colocando o pessoal tendo problema de saúde para fora do canal. Mas a Globo agora tem um problema muito grande, que é manter o casting, né? E com certeza, se o Caco Barcelos saísse da Globo, né? Gente, a fila de gente querendo contratar seria grande. É um Ah, nome muito sem dúvida, forte, né? viu? Aí na TV, né? Se a gente para pensar, né, Jean? Eu acho que muito complicado, né? Algumas sites você fala, não. É que nem o Bocardi, que ainda está processando a Globo, mas ainda não deu nada, né? E tão cedo não vai dar, mas também era uma pessoa que muita gente já não gostava, né? Ah, sim, sem dúvida, viu? E fez por merecer, né? Não sei se fez por merecer, né, já? Porque eu acho que ninguém está aí, né? Vamos falar por acaso, né? Às vezes a pessoa tem o talento, tem que falar que algumas pessoas não são rostinhos bonitos, né, já? E tem gente que tem uns padrinhos bons, né? Então, o que que a gente pode falar, né, gente? Então, cada caso é um caso, né? Então, não sei, né? Mas eu acredito que essa questão aí do Carlos Barcelos seria até daquilo que a gente já tem comentado, que a Globo está tentando criar um casting, né? E nos dias de hoje, alguns nomes, o cara sair é você tiro no pé, né? Sem dúvida, porque você dá fogo pro outro, né? Porque é diferente, por exemplo, se o artista decide aposentar, né, João? Que a gente está vendo isso aí, por exemplo, no caso da Ana Maria Braga, que no momento não pretende aposentar. Você vê que ela vem agora para uma segunda temporada no ano que vem do Chefe de Alto Nível. Mas ninguém fala nada do Mais Você.
Verdade. Então. É isso aí, gente. Porque é aquela coisa, é um nome muito forte no marketing, né? Porque ela tem, né, gente? Tem que falar, a mulher, tem muita gente que acredita no trabalho dela, tem muita gente que tá com ela, né? Então a gente não pode, né, Jean? Não é assim, né? Então, é isso, gente. Vamos para a próxima notícia. Vamos lá, vamos lá. A mesma praça, as mesmas flores, o mesmo jardim. Mas estou triste porque você não está perto de mim. Tá, 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 tá. Leandro Hassum. Falando de Leandro Hassum, ele que fez aí o filme do Silvio Santos, que deve estrear até o final do ano, ele teve aí a primeira visita de Leandro Hassum à Praça é Nossa, tá? Ele gravou sua primeira participação na Praça é Nossa. E essa semana tá todo feliz com isso, né? Ele diz o seguinte: quem traz a notícia é o Notícias da TV. O humorista gravou a primeira participação na Praça é Nossa. Sucesso nos cinemas desde que deixou a Globo em maio de 2019. Após 21 anos da emissora, ele se sentou no tradicional banco ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega. A visita foi exibida essa semana e merece atenção de Hassum. Não vai fazer. Só uma coisa que merece atenção: o Hassum não vai fazer parte do elenco fixo do humorístico. Foi uma visita pontual. O programa, exibido pela emissora de Silvio Santos há 38 anos, hoje é uma das maiores audiências da casa. A atração costuma não só ficar na vice-liderança no Ibope, na Grande São Paulo, como já chegou a tirar a Globo do primeiro lugar alguns minutos em 2025. Leandro Hassum deixou a Globo há mais de 2 décadas para se dedicar a projetos independentes. O humorista afirmou na época que buscava mais liberdade criativa e queria ampliar sua atuação fora da TV aberta, explorando novos formatos em parceria aí com a plataforma streaming. E tem dado certo, viu? Ele tem lançado muitos filmes aí na plataforma streaming, né? Ele tem feito assim com a Netflix, tem vários filmes, né? Fora, Tem. fora filmes com a Globo também, porque ele fez algumas coisas, né? Depois que ele fez a bariátrica, né? O pessoal falou que perdeu um pouco a graça, mas ele conseguiu se reinventar. Com certeza. Mas você sabe que eu vou falar uma coisa para você. A gente tem que desejar o bem para os outros, né? Não tô falando. Mas olha o que tem de gente que famosa que diz que faz essa bariátrica que fica ruim. Não é verdade? Você já ouviu falar disso também? É porque, na verdade, Jean, é assim, você tem que ter um acompanhamento psicológico, né? E assim, a bariátrica, ela é uma redução do estômago, mas a mente está acostumada com o XY alimento, e você tem que diminuir isso, entendeu? Então, por isso que Ó, tem que ter um acompanhamento. E tem os dois extremos. Da pessoa que ainda tem essa compulsão alimentar, né, de comer muito, e tem o outro extremo, da pessoa ir pro surto, de não comer nada, entendeu? Então, não, na verdade é assim, ó. Vou comentar com você. Até quem tava falando isso é aquele rapaz. Sabe aquele humorista? 2 humoristas eu já vi falando isso. Aquele que imita a ex-presidente Dilma e o Matheus Ceará. Eles fizeram a bariátrica e assim, ó, eles têm muitos problemas de saúde, porque a bariátrica que eles fizeram, eles não, o organismo com a bariátrica, você diminui a questão da comida, né? E ele não, o organismo não, ele não absorve aquilo de vitamina que é necessário para o corpo. Então ele acaba tendo um processo de anemia, acaba tendo uma série de situações complexas e que obriga com que eles que eles tenham que tomar remédio muitas vezes para o resto da vida. Então, assim, a bariátrica, ela, lógico, quando se faz necessário, porque a pessoa, né, ninguém vai operar se não estiver precisando, na é verdade ela é importante, mas tem que ser uma coisa muito bem pensada, sabia? na verdade, tem que ter um acompanhamento médico, né, Jean? O que o Jorginho estava contando é que a gente conhece algumas pessoas que elas
acabam, né, por conta do emocional, acabam perdendo a bariátrica, porque acaba voltando a consumir mais do que poderia, né? E o outro caso é a pessoa que ela entra na. Eu não sei o termo técnico, tá, gente? Porque a gente vê, às vezes, da pessoa, ela realmente ela não come nada, porque ela quer, né, aquele resultado. Então, Sim. são os dois extremos, né? É aquilo que falo, né? Tudo tem que ter acompanhamento médico, né? Agora, deixa E, eu fazer uma dúvida, tirar uma dúvida. Vamos tirar uma dúvida, fazer uma pesquisa Vox Populis aqui. Nós que estamos aqui chegando a 45 minutos. Ô, dona Marocas, se a senhora pudesse, a senhora faria algum procedimento estético, alguma plástica? E se ai, fosse, qual, do que seria? eu acho que eu queria recuperar a Piquitita. Eu queria deixar a periquita nova, que nem quis dar aquela outra. Ai, meu Deus. Dona Marocas, eu falei cirurgia plástica, eu não falei Ué, não é? milagre, criatura. Ué, não é cirurgia plástica? Não teve aquela. Não lembro qual que é o nome da artista que fez, porque ela ia casar de novo, e ela queria dar esse A presente pro marido, Angela Bismarck. né? Eu não quero continuar a falar, né, gente? Porque eu acho que o horário não permite, né? Mesmo a gente falando de forma técnica. Dona Marocas, eu vou falar uma coisa para a senhora, minha filha. É cirurgia plástica, não é Mas não milagre, deixa de ser não, viu? bonita, não deixa de ser plástica, ué. Você vai. Ai, então deixa pra lá, vamos Você, parar com o assunto. olha, Vamos meu mudar de Deus do céu. assunto. Vamos mudar de assunto. Ô, Julia Menta, e você, se você pudesse fazer uma cirurgia plástica, você faria, aliás, vamos lá, se você pudesse fazer um procedimento estético, faria, qual seria o procedimento estético? Ai, já, eu acho assim, como você fala, sempre com acompanhamento médico, né? Eu acho que se eu pudesse, eu queria colocar um pouquinho de bumbum. Vai virar a Gretchen? E peito também ou não? Não, eu acho que o bumbum, eu acho que é a paixão nacional. Hum. E você, Jorge Barbosa, se pudesse, faria algum procedimento estético? Olha, já vou ser bem sincero para você. Eu acho que essa história de procedimento estético eu sou muito contra, né? E porque, gente, você tá mexendo com o corpo e assim, não adianta você fazer que nem. Eu conheço várias pessoas que fazem, por exemplo, a lipo, e ela não faz uma academia, ela não faz uma reeducação alimentar. Então, em 3 meses ela fica maior do que ela estava, né? E eu acho que hoje, assim, por conta do que a gente está vendo, eu sou muito contra, sabe, Jean? Eu acho que você pode fazer tratamento, alimentação, coisa e tal. Hoje, eu já, assim, vou ser sincero, né? Já vi alguns profissionais, coisa e tal. Eu acho que seria o Botox aqui na região da testa, que eu tenho uma marca de expressão que me incomoda muito. Só que o Botox, gente, é assim. Você tem que fazer ele de 4 em 4 meses. Então, eu vou ser sincero, eu acho que quando eu penso em procedimento estético, seria algo que tivesse uma duração maior, entendeu? É, realmente. Se eu pudesse, eu faria. Olha, eu faria. Uma coisa que eu faria com certeza é transplante capilar. Eu tô ficando meio careca, isso tá me incomodando. Eu faria. Eu sinto falta do meu, que saudades do meu topete, viu? E se eu pudesse também, faria uma lipoescultura, ia ficar bombado, ia ficar saradão. Ah, se eu pudesse, eu nascia de novo, viu? Jean, cada um, né, com o seu sonho, né? Então, justamente. Como diz Silvio Santos, cada um põe a tromba onde quiser. Eu não sei ainda. Preciso achar um. Bom, deixa pra lá, o horário não me permite. Porque ultimamente, viu, eu tô numa live, tô numa vibe de quem eu quero não me quer. Então, o horário não permite, eu não vou comentar. Vamos pro próximo assunto da pauta, que ainda nós temos ainda uns 10 minutinhos. Chama daí que nós comentamos. Olá. A noite sabe quanto te esperei, se você é real. Por que você não vem? Oh, sonhos de Uhul! amor. Tararara. Turururu! Adriano Galisteu.
A HBO Max divulgou o teaser oficial de Meu Ayrton por Adriane Galisteu, nova produção da Max original, que estreia em 6 de novembro. Dividida em 2 episódios de 45 minutos, a série documental oferece um relato inédito e pessoal sobre o relacionamento entre Adriane Galisteu e o piloto Ayrton Senna, contada sobre o olhar da própria apresentadora e empresária. Pela primeira vez, ela compartilha sentimentos, lembranças e bastidores de um relacionamento que marcou os anos de 1990 e permanece vivo na memória dos brasileiros. A série reúne depoimentos de amigos e personalidades que acompanharam de perto a trajetória do casal. Entre os entrevistados estão Emerson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1, Jacir Bergman II, amigo de Senna, Luísa Almeida Braga, esposa de Braguinha, Betise Assunção, ex-assessora de imprensa do piloto, e o jornalista Roberto Cabrini. A notícia vem do site planetatv.cliquegrátis.com.br do dia 21 de outubro. Na verdade, eu acho que a proposta é bem interessante, viu? Eu fiquei agora curioso. Eu acho que a Max fez fez uma situação acertada, porque a Adriane Galisteu, a gente sabe que foi muito injustiçada na morte do Ayrton Senna, né, gente? Ela era a família, não, acho que a família do Senna não aprovava muito esse relacionamento, e até teve aí uma produção da Netflix que eu não assisti, mas falaram que é muito boa, mas ela corta algumas situações. E assim, ó, eu vou comentar uma situação, você que está nos ouvindo, querido ouvinte, é legal você ter essas versões, sabe por quê? Vou falar por quê. Toda história, toda notícia, isso a gente aprende em jornalismo. Toda história, toda notícia tem vários lados. Então eu posso chegar aqui e contar uma história de um jeito, Jorge Barbosa pode chegar aqui e contar uma história de outro jeito, Dona Marocas pode contar a história de outro jeito, Júlia Menta pode contar a história de outro jeito. E vocês, ouvintes, podem entender a história de outro jeito. Então, assim, toda história tem vários lados. A verdade, verdade, verdadeira, a gente nunca vai chegar a 100% na verdade, né? Você chega em versões. E aí é interessante, sim, você ter o lado da Adriana Galisteu, porque ela fez parte dessa história. Querendo ou não, a família não gostando, não gostava não gostava da Adriana Galisteu, não deixava de gostar. Ela fez parte da história, então eu acho que por que não dar essa voz para ela? Eu acho que demorou até para ter essa questão, sabe? Eu acho. Olha, já, eu acho assim, a gente não sabe como era o relacionamento dela com a família, né? Eu sempre ponho da seguinte forma: quando a gente pensa num relacionamento, claro que a gente gostaria que todo mundo tivesse bacana e junto, mas eu acredito sempre que é assim, a principal pessoas que tem que estar bem no relacionamento é o casal. A É. família, ela, você vai conviver com ela, mas o importante é o casal, porque quando você se dá melhor com a família do que com a pessoa, você está caminhando para separação. E vice-versa, né? Não é as famílias que tem que gostar da pessoa. Quer dizer, é legal que goste, que se dê bem, haja esse respeito, né? Essa reciprocidade. Mas não é assim em toda a família, né? Não é assim em todo relacionamento, né, Jean? Ah, não, não é. A gente sabe que não é. E na Ainda mais quando a pessoa é mais nova, né? De repente tá achando que tá dando golpe do baú. pois é, ou quando a pessoa é mais pobre também. Vai. Agora, na verdade, uma coisa eu falo e não canso de falar, para você que está nos acompanhando, viu, ouvinte? Ai, minha família, não sei o quê. Olha, toda família não tem uma família, isso eu aprendi a duras penas. Não tem uma família que não tenha seus esqueletos no armário e a gente tem que saber lidar com esses esqueletos. Porque ninguém é perfeito, e é isso, a verdade é só essa. Eu fiquei curioso agora para assistir essa série aí, essa versão da Adriane Galisteu, viu? Jean, eu acho que assim, para quem é fã do Ayrton, é uma forma de você reviver, né? E lembrar esses episódios, porque de fato, na Netflix eles contaram muita história com a Xuxa, né? De fato, é,
quando, antes dele falecer, dá-se a entender que ele estava tentando uma aproximação da Xuxa, né? Ela também, mas não aconteceu. Que ele estava com a Dani Galisteu na época, né? Tava. E aí, na verdade, a família ficou meio assim, porque a Adriane Galisteu era uma artista, cantava no grupo das Patotinhas, e, enfim, já tinha saído até pelada na Playboy, acho, ou ia sair, enfim. E eles ficaram meio que com o pé atrás, essa que é a verdade. E é isso, mas família é isso, gente. O fato, vai saber se futuramente, se o Ayrton Senna tivesse morrido, se ela não casaria com a Ayrton Senna. A gente não sabe. Só que, infelizmente, ela faleceu e ela não, ele faleceu, né? E a família, que ficou os direitos, ela que, como se diz, tomou conta aí do legado aí do Senna, que era um cara que ajudou muita gente, né? E é um ícone, na verdade. Até hoje ele é lembrado, é um dos brasileiros que acho que vai ser para sempre lembrado na história aí do Brasil. Gente, nós estamos chegando nos 5 minutinhos, 6 minutinhos, aliás, 5 não, nos 4 minutinhos finais. Vamos para as considerações finais ou tem a saideira? Ah, não, vou para as considerações finais, porque afinal de contas, vale a pena ver de novo? Depende, viu? Depende de quem vale a pena ver de novo. Já, vamos perguntar rápida, vai. Porque eu tô Qual numa novela você vibe queria assim, ver? ó. Qual Eu tô que numa você vibe queria que eu ver? não Ó, quero me rapidinho, meter já. aqui. Ô, Já, qual que você queria ver? A Dona do Pedaço, América, Amor à Vida ou Avenida Brasil? Ai, acho que a dona do pedaço. Ai, gente, essa pergunta é sarcástica, né? Porque afinal, sarcástica não, é assim, são muito cotadas, né? E eu vou ser sincero, eu não assisti a Dona do Pedaço, não tive estômago, porque pra mim parece a história da Sodier, teve quebra-pau, né, de direitos autorais, foi um horror, né? Foi. Mas e aí? Você escolheria qual novela? Rapidinho que nós temos 3 minutos para acabar o programa. Ah, eu não tenho paciência para assistir América, até porque deu confusão na direção, lembra? É verdade, gente. América foi uma que deu confusão da autora com direção. Lembra que saiu, né, o Jaime Bonjardim, que ela falou, eu não quero um Pantanal, né? E aí veio outro diretor, mudou até a abertura da novela, é verdade. E aí, dona Eu, Marocas, qual que a senhora escolheria? olha, Rapidinho que assim, nós está acabando. sinceramente, eu preferia a Avenida Brasil, que já reprisou, né? Que a Avenida Avenida Brasil, né, Brasil. lembra a Carminha, né? Que até hoje não saiu como é que chamava, como é que chama a atriz? Eu ia falar de Adriana Galisteu, não é Adriana Galisteu, a Carminha, né? Até Sim, hoje é a Carminha. a Adriana Esteves. Muito bem. Isso. Ô, Jorge Barbosa, rapidinho, porque nós estamos quase estourando o Tá tempo. bom. Excelente final de semana, até o nosso próximo Hora da Fofoca. Não, você não vai escolher a novela, criatura. Ah, eu escolhi a novela? Gente, eu não assisti Dona do Pedaço, eu não tive estômago, gente. Tem coisa que Então, mas não qual vira. você escolheria? Ah, eu acho que é Avenida Brasil, porque Amor à Vida também. Ai, pelo amor de Deus, que novela Muito bem. pesada. Não sei aonde era Amor Júlia à Vida. Mensah, qual É, novela? não, então, como eu falei, eu acho que seria Avenida Brasil também. Muito bem, Avenida Brasil. Então vamos lá, vamos esperar para ver qual novela. Se a Globo estiver nos ouvindo, né? Considerações finais, mais que rapidamente. Não deixe de estar acompanhando a gente no nosso blog oficial, que é o hdfofoca.blogspot.com. Muito bem. Considerações finais, dona Marocas? Que você tenha um excelente final de semana, se alimenta direitinho e tome água. Considerações finais, Jorge Barbosa. Qualquer dúvida, qualquer angústia, você pode estar mandando para nós por e-mail no hdfofoca@gmail.com. Muito bem. Eu também aqui agradeço a sua audiência. Espero que você venha, espero que você fique na nossa companhia semana que vem. E se Deus quiser, ele há de querer, semana que vem estaremos de volta aqui no mesmo. Fofoca Hora, Fofoca TV, Fofoca Canal, né, bem? É isso aí. Lembre-se que fofoca edifica a vida, hein? Tchau, pessoal! Tchau! Até semana que vem.